Mas esse projeto eventual de acirramento, eu quero crer que ele está muito próximo da realidade. Está muito próximo, porque, olha, foram situações sucessivas. É quase que uma situação sistemática. Quer dizer, os grandes ataques que têm acontecido contra a faixa de Gaza e falas também durante o dia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por exemplo, dizendo que as pessoas não poderiam transitar do sul para o norte, que Israel não permitiria, que não haveria nenhum tipo de concessão em relação a algo que Israel julgasse e pudesse permitir a reorganização ou reaglutinação dos elementos do Hamas. Então, Rosemary Duarte Pereira, Israel levantou a fúria do Hezbollah matando o filho de um líder. Olha, eu não tenho dúvida disso, tá? Agora, quanto isso vai gerar de repercussão, eu não sei. Esse jornalista libanês com o qual eu conversava agora há pouco, ele me disse, a gente acabou elencando uns 10 fatos, tá? Mas ele disse, talvez o mais grave de todos seja você utilizar o Qatar como intermediário, o Qatar que tem boas relações tanto com o Hamas como com Israel, entendam como quiserem, e depois, sabendo que grande parte da liderança do Hamas está no Qatar, o Netanyahu dizer, durante a tarde, agora quase começo de noite em Brasília, que tinha ordenado ao Mossad que perseguisse os líderes do Hamas aonde eles estivessem. Quer dizer, foi entendido como um recado direto ao Qatar. E não é só uma ameaça verbal. Bom, primeiro porque isso é conhecido em todo o mundo, na Ásia, no Oriente Médio, nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, muitas vezes Israel realmente perseguiu líderes do Hamas e de outros grupos palestinos e de outros grupos que se opõem a Israel fora de suas fronteiras. Esse é um fato real. Agora, além disso, nós temos a nítida impressão que esse processo já começou, porque ontem houve um assassinato de um líder do Hamas dentro do Líbano. Estavam junto no carro cidadãos sunitas, que teoricamente seriam cidadãos em se tratando do território libanês. Muitos desses grupos sunitas não são diretamente hostis a Israel, então que havia uma expectativa, uma perspectiva que Israel pudesse poupar a ira dos sunitas, de um modo geral, no Líbano, e cidadãos turcos também. Os catares podem ter entendido essa mensagem do Benjamin Netanyahu como uma mensagem que os faça, de alguma forma, compreender que não há perspectiva de acordo. Isso, de alguma forma... Gente, o Qatar também é uma outra situação muito complicada. Você tem no seio de poder das famílias reais, em todo o Conselho de Cooperação do Golfo, você tem grupos que são mais francamente pró-Israel e você tem grupos que são mais alinhados aos palestinos, em especial ao Hamas, em especial a setores da Irmandade, que tem algum tipo de, vamos dizer, negócio estrutural aí com o Hamas. Então, para que você possa, inclusive, conseguir convergências dentro dessas organizações, dentro dessas monarquias, é preciso que as mensagens sejam claras. Quando a gente recebe esse tipo de informação, no sentido que as lideranças do Hamas fora do território da faixa de Gaza, fora do território da Cisjordânia, estariam sendo atacadas, e você vê ataque no Iraque, ataque contra a liderança do Hezbollah, ataque contra elementos importantes no contexto do conflito em várias regiões do Oriente Médio, inclusive a informação sobre esse automóvel que foi visado, 2 automóveis que foram visados no Iraque, na região de Babil, também dão conta que seriam oficiais relativamente importantes das forças de mobilização popular. Aí é um sinal para a liderança política de que acordos estão muito longe. Inclusive é uma contradição sob o ponto de vista do que se diz e do que se pratica. Porque se a gente estava imaginando que estávamos próximos de um acordo de paz, e essas situações, elas todas sugerem um recrudescimento dos conflitos, aí você recebe a informação de Gaza que Gaza nunca foi atacada como está sendo atacada agora. E isso não precede, em nenhuma hipótese, em nenhuma instância, um processo de distensão ou de cessar-fogo, ainda que seja de pausa humanitária. Todos os processos de cessar-fogo, de pausas humanitárias, o que mais queiram compreender, não é? São processos que têm um aspecto, de certa forma, de emprego ou de aplicação gradativa. Então, não existe dizer, olha, amanhã vai começar o cessar-fogo e você tem um grau de emprego de força às 19 horas da quarta-feira e às 20 horas você tem um emprego de força muito maior.
A tendência é que isso vá amainando, que isso vá gradativamente fosse diminuindo, porque o objetivo é estabelecer o cessar-fogo, é estabelecer uma distensão. Então, agora, todas as notícias que chegam nos fazem, de alguma forma, ter um certo pessimismo em relação a essa situação.